vamos agora falar do Memphis Depay? O atacante Memphis fez gol ontem com a camisa da Holanda, mas o resultado não foi o esperado pelo jogador do Corinthians. E o Silvestre está na área e vai explicar. Boa noite, Silver. Como é que foi o desempenho do Memphis ontem? Tudo bem, Michele? Amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, Memphis Depay, após quase um ano afastado da seleção holandesa, foi convocado pelo Koeman, que veio ao Brasil acompanhar jogos dele na Neoquímica, treinamentos no CT Joaquim Grava. O Memphis retornou à Laranja Mecânica para esses jogos de quartas de final da Liga das Nações, envolvendo a Holanda e a Espanha. Vestiu a camisa 10, foi titular no jogo de ida na Holanda. Ele teve uma participação discreta, atuou até mais ou menos os 40 minutos do segundo tempo, não deu assistência, não fez gol, mas no jogo de volta ontem na Espanha, ele teve uma participação muito melhor, muito mais intensa, tanto que cavou um pênalti que para mim não foi, mas cavou, chamou a responsa e converteu a penalidade com maestria, fuzilando o goleiro espanhol. Memphis Depay, junto à imprensa holandesa, divide opiniões nesse momento, mas os números dele com a camisa laranja são sensacionais. Ele já era e continua sendo o vice-artilheiro da história da seleção holandesa, só que agora ele cresceu nos números, né? Foi para 47 gols, está apenas a 3 do maior artilheiro da história da Holanda, que é o Van Persie. É uma questão de tempo para o Memphis ultrapassar o Van Persie. Memphis Depay retorna da Europa em jatinho particular e é aguardado aqui no Corinthians para reapresentar-se amanhã, iniciando assim o trabalho dele junto com os demais companheiros de time para a finalíssima do Paulistão, quinta-feira à noite na Neoquímica Arena. Além do Memphis, que deve se reapresentar amanhã, outros 4 jogadores a serviços das seleções respectivas aí que disputam eliminatórias sul-americanas. Esses 4 jogadores só devem chegar para o treinamento na véspera do jogo, na quarta-feira. Estou falando do Félix Torres, do Martínez, do Carrilho e também do Romero, que segundo o Corinthians voltará de carona no mesmo avião que trará o Richard Rios, porque os dois se enfrentam amanhã à noite na Colômbia, no confronto entre a Colômbia e o Paraguai, Michele. Memphis Depay volta, mas jogou muitos minutos. A preocupação é com relação à questão física. No jogo de ontem, por exemplo, ele foi até a prorrogação. Foi substituído aos 10 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Bom, jogou, mas aquilo ali foi pênalti? Não, imagina. Hã? Imagina. Na Europa eles têm um pouco essa mania, né? Quando o árbitro de campo marca, aí tem meio que um código de ética lá que para o VAR chamar tem que ser um negócio muito escandaloso, senão eles deixam a interpretação do árbitro de campo prevalecer, né? É muito menos intervencionista do que o VAR daqui, que chama mais do que deveria. Mas não foi pênalti. Agora, em relação ao Depay, o Memphis Depay, ele vai voltar. Essa história de cansaço, o jogo é só quinta, né, gente? Hoje é segunda. Então, volta de avião. Volta de avião particular, vai ser muito bem tratado. Volta dormindo. Deve ter massagem no avião. Chega aqui, descansa, dorme, come bem. Você acha que hoje, sendo segunda-feira, na quinta, ele vai estar cansado pelo que ele fez ontem? Eu quero saber do jogador, o fuso horário. E aí, Não tem nada a ver. Não? Nada, pelo amor de Deus. Mas veio no avião, ali sentado. Tá vindo de busão, tá vindo de avião. Tá vindo de avião? Mas tem cama no avião dele? Deve ter, acho que tem. Os 2 jogos, os 2 pênaltis marcados ontem não existiram. Não existiu? Não existiu. Ele caiu sozinho? O que foi? Não, o jogador da Espanha também cavou um pênalti que não existiu. O árbitro deu, né? Como o Xará disse, o VAR lá não se mete. O árbitro marcou o pênalti que não existiu, assim como esse pênalti no Depay, que não foi nada. A Espanha eliminou a Holanda do Depay. Né? Então tá fora, mas a Espanha é melhor. Mais forte. É mais forte. Nations League, isso é bom pro Corinthians. Não vai chamar mais ele. Mas tem, Agora vai ter mais tempo para jogar. eliminatórias, né? Não sei. Repercutiu muito entre os corintianos no final de semana, que é a possibilidade do Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno, comprar o Corinthians, gente. Ô Silvestre, que história é essa? Isso é fato ou é boato?
Não, é fato porque ele falou lá pro pessoal do Charla Podcast, nessa mesma entrevista, se não me engano, em que ele cita Neymar, falou de tantos assuntos importantes. O Ronaldo, quando questionado a respeito de uma possível SAF do Corinthians, demonstrou interesse. Seria o primeiro da fila a tentar fazer negócio com o Corinthians, pelo tamanho do Corinthians. Lembrando que o Ronaldo teve uma participação incrível no Corinthians em 2008, 2009, quando ele voltou a jogar futebol mesmo acima do peso, arrebentou, deixava todo mundo no chinelo, foi campeão paulista, fazendo cada golaço, campeão da Copa do Brasil no Paulistão, ganhou do São Paulo na final. Na Copa do Brasil foi campeão em cima do Internacional, gols decisivos. Naquele período, o Ronaldo, associado até à diretoria, ajudou nos negócios do Corinthians, a melhorar, por exemplo, o CT, trazer patrocinadores, angariar valores também para melhorar a estrutura do Corinthians. E quando questionado nesse bate-papo de podcast que vai entre aspas, ludibriando o entrevistado, vai deixando o entrevistado bem confortável, numa possibilidade, o C não joga, mas caso o Corinthians se transforme numa SAF, coisa que não é cogitada aqui internamente, pelo menos em larga escala por enquanto, o Ronaldo é o primeiro da fila. Fala aí, Fenômeno. Cara, o dia que o Corinthians decidir fazer a SAF, eu sou comprador, cara. Eu arrumo dinheiro no mercado. Eu sou comprador e vou adorar fazer. Vou adorar envolver o torcedor. A gente tem um tesão enorme de trabalhar esse marketing, né? Tá louco. Resolve a dívida do estádio. E aí é só olhar pra frente, cara, com um orçamento grande, porque o Corinthians fatura dinheiro. Sim. Fatura bem. E organizado vai faturar mais ainda, né? Só para deixar claro, o Corinthians não está se transformando em SAF. Em caso de, o Ronaldo levanta a mão e é o primeiro interessado a eventualmente comprar a SAF do todo poderoso Timão. Corinthians, que vive um processo político complicado, com impeachment ainda congelado no Conselho, foi aprovado no Conselho a votação, a data da votação ainda está congelada, aguardando aí uma questão de segurança da cidade, porque alguns conselheiros foram ameaçados no dia da votação. A coisa ainda está no Conselho, a questão do impeachment, os conselheiros têm que decidir a favor ou contra o impeachment. Se o impeachment for aprovado no Conselho numa data ainda a ser definida, os sócios aqui do clube, da sede social do Corinthians, no Parque São Jorge, ainda tem que validar a votação dos conselheiros. Então, o Corinthians está num outro processo. Mas em caso de SAF, o Ronaldo, que já ajudou muito o Corinthians, como eu disse, quando jogou aqui em 2008, 2009, ajudou dentro e fora de campo, o Ronaldo Fenômeno se interessa, Michele. Ele já comprou um time, já vendeu o time, então ele, né, o Cruzeiro... Ele comprou e vendeu, ou seja, não conseguiu gerir, né? Não conseguiu levar adiante. Mas ele vendeu por mais, tudo bem, mas aí, então ele desistiu de fazer a administração do que ele comprou e preferiu vender... Valladolid e Cruzeiro. E pelo jeito as duas situações não deram muito certo, né? E acho difícil a torcida deixar vender uma coisa, Michele, eu acho que é ter o dinheiro suficiente para comprar o que você quiser no mundo. Outra coisa é você ter capacidade de gerenciar tudo aquilo, de ser o líder daquilo e administrativamente conseguir fazer as coisas que tem que ser feitas. Quando ele viu o calo apertando no Cruzeiro, deu a chance de vender, vendeu. Se ele acreditasse naquilo, mesmo com dinheiro, falou, não, eu comprei, eu não preciso de dinheiro, eu comprei porque eu quero, então eu vou fazer do Cruzeiro minha potência. Não era esse o intuito, mas não, ele abriu, não sei, podia até ser o intuito, mas quando ele viu uma oportunidade de vender, ele optou pelo dinheiro e não pelo trabalho, pelo projeto, pelo planejamento. Então eu acho assim, o Ronaldo é um grande ídolo do futebol brasileiro dentro de campo, um dos maiores que eu vi na minha vida, mas fora de campo. Ele faz os seus negócios, é um dinheiro que não tem fim, que não acaba mais, então mesmo se algumas coisas não dão certo, ele não sente, começa outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e beleza, e toca o barco e o Ronaldo sempre vai ser o fenômeno, pelo que ele fez em campo. É isso aí, concordo. E outra, Michele, se o Corinthians decretar, lá na frente, SAF, quem que não vai querer comprar o Corinthians?
Não, Vai ter fila. Aí vai ter fila, tem que fazer um leilão. Exatamente. Né? Inclusive a Gaviões... Pessoal, ó, mas já acabou, fala, rapidissimamente. A Gaviões da Fiel... Ah, tem 1 minuto? Pra mim é 59. Não. Então, Ai, eu achei que era 59. A Gaviões emitiu uma nota, inclusive, né? A Gaviões, que é tão influente no Corinthians, não repudia. Olha só, em relação ao time do Corinthians, né, titular que vai entrar em campo para a final decisiva, né, o segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. O Corinthians venceu o jogo de ida por 1-0 no Allianz Parque, tem uma bela vantagem jogando com a sua torcida para se tornar campeão após 5 anos, né, que não ganha o título. O Corinthians pode ser campeão na Neoquímica Arena na próxima quinta-feira. Existe a dúvida, Romero vai ser titular? Vai ser mantido o esquema 4-1-4-1, com variação para o 4-5-1, com variação também para o 4-3-3, ou ele volta com o Garro, que ele deixou o Garro na reserva no jogo de ida por conta do gramado sintético, mas o Garro está tudo bem com ele. Informação exclusiva para você que o Garro treinou todos os dias, está super bem, não tem nenhum problema, tá? Essa informação é importante. Mas mesmo assim, o Ramon tem conversado com algumas pessoas no Corinthians, inclusive, né, fontes que a gente tem na diretoria, que ele se mostra muito duvidoso, tá? Até o dia de hoje, né, nós estamos gravando esse blend aqui no dia 24 de março, o Ramon não sabe o que faz ainda. Sério, ele tá na dúvida se vai com o Garro, um jogador decisivo, ou se vai com o Romero, que também é um jogador, né, de final, um jogador, né, que taticamente é muito importante, deu certo a estratégia no primeiro jogo. Então vai ocorrer mais um treino, acho que ele deve definir isso somente na quarta-feira, mas hoje ele não sabe. Se você perguntar para o Ramon quem ele vai escolher, ele não vai fazer mistério, ele não sabe mesmo, foi o que me contaram, ele está muito duvidoso, né, se vai no esquema, na tática do primeiro jogo com o Romero, ou se volta com o Garro para a partida, né, da próxima quinta-feira na Neoquímica Arena. O que você faria e o que você acha que o Ramon vai fazer? Escreve aqui embaixo que eu vou ler o seu comentário depois e deixa o like. Memphis Depay preocupa a cúpula corintiana, comissão técnica, porque ele jogou bastante, teve bastante minutagem, tá? Na data FIFA, né? Defendendo a Holanda, né? Que foi desclassificada, enfim, perdeu nos pênaltis para a Espanha. O Memphis teve uma participação discreta no jogo de ida e no empate de 2-2, e no segundo jogo 3-3 teve uma participação melhor, inclusive fazendo um gol de pênalti, tá? Ele ainda está na Espanha e deve chegar ao Brasil nesta terça-feira, esperado nessa terça no Brasil, tá? Só para você ter uma ideia, ele entrou em campo e ele jogou 185 minutos na data FIFA, tá? No primeiro confronto contra a Espanha, ele permaneceu 84 minutos em campo e depois, né, no jogo decisivo, no segundo jogo, ele foi substituído na prorrogação e ficou 101 minutos, né? Como eu sou um expert em matemática, 101, né, com 84, 185 minutos em campo ficou o Memphis Depay. O Corinthians, né, não esperava que ele jogaria tanto, foi titular nos 2 jogos, teve uma boa minutagem e está um pouco preocupado com o excesso de minutagem e também o cansaço da viagem. Então o Memphis não deve ter nenhum treino pesado, tá? Tanto na terça como na quarta-feira, o jogo é na quinta. Talvez o Ramon nem faça um coletivo, entre aspas, que não existe mais, é um tático, né? Com o Memphis em campo para poupar o jogador. Claro que ele vai passar pelos exames, o exame de secar, aquele exame de sangue que você consegue identificar se o jogador está correndo risco de sofrer lesão ou não, tá? Mas ele vai passar por tudo isso, é uma preocupação do Corinthians, já que o jogo é quinta-feira, né? Tem os outros convocados também, mas existe essa preocupação exclusiva aí com Memphis Depay. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Eu tô com um monte de print, porque eu tenho os meus espiões, as minhas fontes no grupo dos conselheiros, tá? No grupo dos conselheiros do Corinthians, e vou trazer essa informação para vocês com exclusividade. Os conselheiros estão revoltados com Augusto Melo e a diretoria corintiana, porque eles não estão conseguindo comprar ingressos para a final. Sem falar que reclamaram do preço também. Eles acham que o Augusto quer dar uma resposta para a torcida
na questão desse problema, dessas denúncias de cambismo, né, questão de ingressos envolvendo o Corinthians, aumentando o preço dos conselheiros, do ingresso dos conselheiros. Os conselheiros ficaram irritados, isso pode ter interferência, inclusive, nas urnas, tá? Porque foi meio que um tiro no pé, né, do Augusto Melo, porque quem vota lá na questão do impeachment são os conselheiros, não são os sócios, nem o torcedor, né, em geral. Então tem muito conselheiro brabo mesmo, tá? Eu tenho vários prints aqui, tá? Só vou guardar aqui por segurança, mas eu não vou colocar para vocês, tá? Ó, nenhuma cadeira, lugar disponível para o setor nesse momento. Categoria conselho, ingressos reservados 0, ingressos confirmados 0, tá? Esgotado, enfim. Eles reclamam aqui que nunca aconteceu, tá? Nunca aconteceu. Aqui, ó, vou ler um. Ó, bom dia. Abriu ingressos para comprar, já estavam todos reservados. Isso é uma vergonha, nunca aconteceu na história. Sempre conseguimos comprar ingressos. Apareceu todos reservados, vergonha, né? Não vou citar os conselheiros, né? Porque printaram vários aqui para mim em relação a isso, tá? Então, os conselheiros revoltados que não estão conseguindo comprar, tá? Ingressos. Então, assim, o cambismo, né? Tá? Os ingressos para a final do Paulistão estão sendo vendidos, tá? Por até R$ 1.300, só para você ter uma ideia, né? Para o derby desta quinta-feira. E tem conselheiro alegando o seguinte: não tem ingresso disponível para conselheiro, coisa que nunca existiu na história do clube, tá? Existe uma regra no conselho do Corinthians que o conselheiro tem até um dia antes do jogo para comprar o ingresso, e não tem nem para o conselheiro. Sumiram os ingressos dos conselheiros. Não tem. E aí os conselheiros estão alegando que esses ingressos vão acabar parando na mão de cambista, e tem cambista vendendo ingressos a R$ 1.300, tá? Rapaz, estão tirando ingresso de todo mundo. Cadê os ingressos? Nem conselheiro tem mais ingresso? Enfim, o torcedor é uma situação triste essa dos ingressos, né? É uma situação triste. Salve fiel, salve nação corintiana, tão confiante nesse título paulista do Timão, quinta-feira, né, contra o Palmeiras. O Memphis Depay foi eliminado, né, das Copas das Nações, marcou até um gol diante da Espanha, mas foi desclassificado e deve retornar para o Corinthians para encontrar o elenco para os treinamentos para quinta-feira, a decisão contra o Palmeiras. Outro jogador aí que deve estar aí à disposição do Ramon Dias é o Igor Coronado, ele que vem se recuperando de uma lesão e está em estágio avançado para voltar para a equipe do Ramon Dias. Uma vez que o Corinthians não tem um garro, o Igor Coronado se torna uma peça importante nesse time do Ramon Dias. Deixe o seu comentário, deixe a sua opinião, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!